Estamos de volta com o nosso canal Odonto na Boca do Povo. Eu sou Roberto Abdala Júnior, ortodontista. Eu, Viviane Nadeu, bucomaxilofacial. E hoje estamos com um grande amigo. Pensei que ia falar ilustríssimo de novo. Mas não deixa de ser ilustríssimo. Ele é meu amigo, mas é ilustríssimo. Rafael de Oliveira Dias, um cara... Sensacional. Sensacional. Essa pode jogar para mim? Professor do curso de implante da universidade. Para vir a terceira vez já faz parte da família. A gente Exatamente. Já pode zoar horrores. É isso aí. A gente vai pegando aqui espaço. Aí muito vai bacana. E hoje ele vai falar de... plástica periodontal, que tá super em alta. Só tem curso disso. Agora abre o Instagram, só vê plástica periodontal. O que seria uma plástica periodontal? Bom, são... procedimentos, a gente chama de cirurgia plástica periodontal, são procedimentos que antigamente a gente chamava de cirurgias mucogengivais, né? Onde a gente tenta trabalhar com os tecidos para melhorar a estética, mas na verdade o ponto principal não é nem a estética, é a função, né? Então existem alguns procedimentos que a gente melhora muito fugiu agora, ó. Eu tô com esse problema, viu? Percebi. Tomar um remedinho para a memória. Mas a gente melhora muito a situação de inserção do dente, por exemplo, dentes que têm retração gengival, a gente consegue recobrir esse dente, melhorar a inserção desse dente na gengiva, diminuir sensibilidade dentinária, por exemplo, paciente que tem dentes sensíveis. Tem outras situações quando o paciente tem muita gengiva, né? E isso não só atrapalha na estética, mas às vezes atrapalha até na escovação. Aí faz uma plastia. Aí a gente faz uma plastia, melhora aquele tecido para deixar numa situação mais harmônica e funcional, né? Então, é estética e funcional também, para a estabilidade do dente. Sim, e também até para questões de higienização, né? Melhora muito a situação para o paciente. Eu acho que a que mais me perguntam, né, e os pacientes têm mais dúvidas, é a gengivoplastia. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Sim. Na verdade, a gengivoplastia é uma das técnicas que a gente utiliza para fazer aumento de coroa clínica, né? Então, o propósito da cirurgia é aumentar a coroa clínica, deixar o dente um pouco maior, né? Então, a gente tem algumas situações clínicas, por exemplo, pacientes que têm o sorriso gengival, né? Em algumas situações, a gente consegue tratar esse sorriso gengival com aumento de coroa clínica, que seria uma situação clínica específica, que é a erupção passiva alterada, que é quando o dente erupciona, ele erupciona e a gengiva vem um pouco junto, né? E aí, com o tempo, ela vai descendo e fica numa posição ali que fica cobrindo... Tem dente encoberto ali pela gengiva, teoricamente. Então, a erupção passiva alterada seria um distúrbio de erupção, onde nessa fase passiva, que a gengiva desce e vai ficar no lugar dela, por algum motivo, né? Existem alguns, essa gengiva não desce. E aí, parte do dente do paciente, da coroa do dente, fica coberta por tecido gengival. E aí, essa situação clínica específica pode causar o sorriso gengival, que é o excesso de gengiva quando a gente sorri. Para esse tipo de situação, especificamente, tem idade para fazer a gengivoplastia? Então, existe uma situação que é quando a gente espera um pouco, porque essa gengiva ela pode voltar, né? Por exemplo, o paciente tem o sorriso gengival ali, mas, por exemplo, até os 18 anos, não é muito claro isso na literatura, mas de 16 a 18 anos é bom esperar, porque às vezes a gengiva volta. E aí pode ser que você não precise fazer esse procedimento, né? Mas, normalmente, a gente faz com 18 anos, né? É uma idade boa para fazer. E é sempre um perfil gengival mais espesso ou tem vários tipos de perfil gengival essa necessidade? Boa pergunta, hein? Ganhei estrelinha, gente! Primeiro. Tem. Então, nem sempre é sempre espesso. A maioria, sim. 80% dos casos são pacientes com gengiva espessa. Mas existe aquele paciente lá que tem pouca gengiva queratinizada, que a gente chama, né? Que é a quantidade de gengiva mesmo. Existe paciente que tem pouca e pode ter erupção passiva alterada, né? E isso é importante até para a gente, no diagnóstico, para a gente poder traçar uma técnica cirúrgica que não remova tanta gengiva. Ô, Rafael, e fez esse procedimento? Existe a possibilidade dessa gengiva invadir esse espaço novamente ou isso é definitivo? Ganhou outra estrelinha. Obrigado.
Obrigado. Tá demais isso aqui hoje, gente. Tá estrelado. Tá bombando. Estrelado é bom. De estrela cadente aqui, ó. Então, esse procedimento existe... Se você não faz ele da maneira correta, corre risco sim de ter recidiva, que é a gengiva voltar. A gente vê muito agora com a mídia, né? Instagram, tudo. A gente vê muita gente postando, fazendo a cirurgia só, corta laser e corta a gengiva e não faz mais nada, né? E se você não... E 90% dessas cirurgias você tem que fazer uma correção óssea também, porque senão vai voltar. E eu sofro com isso porque eu recebo muitos pacientes desacreditados com o procedimento. Porque já fiz isso 2 vezes, 3 vezes, ou já fiz uma vez e não funcionou. Né? Porque realmente o caminho mais fácil é você cortar a gengiva e deixar lá. Acabou. Mas na 80, 90% dos casos você tem que descolar a gengiva e mexer no osso para deixar o espaço, né? Para que a gengiva se adapte um pouquinho mais para cima. Então não é só simplesmente cortar a gengiva, né? A gente cortar é um negócio feio, né? Remover a gengiva. Você, para determinar se vai remover o osso e também a gengiva, você pede tomografia? Ou só uma sondagem? O que você faz? Então, com a sondagem dá para você perceber essa situação, porém hoje a gente tem a tomografia, né? Tomografia é um exame que pode ser sensacional. Né? E se você usar um afastador de lábio, você pede para o paciente levar aquele afastador de lábio de spandex ou de foto, ele elimina o lábio. Então você consegue ver quanto que a gengiva está cobrindo o esmalte, quanto que você vai ter que tirar de osso. Então você consegue planejar bem melhor a cirurgia na tomo. Quando a gente faz com a sondagem, eu consigo ter uma noção de quanto vai tirar, mas na tomografia a gente consegue ver isso muito mais claramente, né? E vocês estão optando hoje em dia por lâmina fria, bisturi para tirar a gengiva, ou o laser está sendo a melhor opção hoje em dia? Então, eu vou ser sincero, eu nunca usei bisturi elétrico. Né? E por essa causa eu prefiro, porque eu não tenho, também não tenho laser ou bisturi elétrico. Mas tem gente que faz com o bisturi elétrico e depois descola a gengiva e termina o procedimento. Não tem desvantagem, essas coisas? Não. Eu não gosto muito do bisturi elétrico e nem do laser, porque eu acho que ele dá uma queimadinha, assim. E, assim, é uma questão minha, não é nem científico isso. Estou falando... Mas eu prefiro, talvez por não ter o bisturi, mas eu prefiro a reparação que acontece quando a gente faz com o bisturi. Eu agradeço todos os dias da minha formação, porque eu acho que foi tão legal. Eu aprendi a fazer gengivoplastia na faculdade, pensa. Não é, eu acho já super. Existia, já existia. Tanto é que meu professor falava assim, alicate de cutícula, esteriliza, que a gente faz os sulquinhos, né? Quando precisa, faz sulcar de novo. A gente pode usar. Existe o bisturi odontológico mesmo e existe o bisturi... Tem gente que usa o bisturi não, o alicate. Existe o alicate de cutícula que as empresas de odontologia fazem também. Mas o povo usa mesmo. Nossa, não dá para usar o mesmo que usa na manicure, né? Apesar de que esterilizou, apesar que até dá, se lavar e esterilizar. Outro dia, a estabilidade disso? Não, outro dia não. Pensa nessa. A história é engraçada. Eu com uma unha encravada, né? Vou mexer na unha. Tá até sem sapato aqui. Pensa. Não, não tá encravado. Eu mostro meus pezinhos. Tá sem sapato. Tô sem sapato porque tá com dor no pé, mas não porque tá com unha encravada. E aí vou cutucar. Você tem uns instrumentais super legais, né? Pra mexer. Pensa. Aí minhas tias... Ai, credo! Ela falando que tá pegando os instrumentais pra mexer na unha dela. Eu na faculdade. Olha que beleza. Aí eu falei, ué... Esse corte é muito bom. Gente, vai no hospital. A mesma caixa que opera a barriga opera outros problemas em outros locais. E esteriliza, lava. E como é que é isso? Às vezes tem uns instrumentais muito parecidos com o nosso deles, né? Eles têm uns cinzéis lá. Tem. Na verdade, os nossos parecem com... É o contrário, né? Porque a gente que pega tudo da ortopedia e tudo mais. Né? Mas tem muita coisa legal. Eu pensei, pode usar. Por que não? Ela esterilizou. Lavou e esterilizou. Esse exemplo que você deu é de... Quando a gente tem muita gengiva. Se tem pouca gengiva? Se tem pouca gengiva, eu preciso obrigatoriamente fazer um retalho. Não posso cortar a gengiva. Eu vou ter que, dentro do suco do gengival, fazer um retalho. E a gente faz todo o procedimento. Se tiver que tirar osso, tira. E depois sutura isso um pouquinho mais para apical.
Então, você leva a gengiva, todo o conjunto para cima. Tá? Agora, se o paciente tem bastante, a gente vai fazer o recorte. Aí é sempre a melhor opção. E vou dizer para vocês que é muito difícil aparecer um paciente que tem essa situação clínica e não tenha quantidade de gengiva o suficiente. É difícil, mas tem. Eu falar para vocês, se eu operei 2 pacientes que eu não pude cortar, foi muito. Até para dar em aula, foi difícil arrumar o material. Porque Caramba! Na verdade, eu fiz material com um paciente que podia tirar. E aí eu fiz para dar um exemplo. Mas é difícil, não é muito comum, não. E se o cara tem a retração gengival, aí pulando da gengivoplastia? Aí muda O cara tudo, que tem né? pouco, não o cara que tem... Aí qual que seria, o que o cara pode fazer? Porque às vezes você vê que eles fazem umas resinas, algumas coisas assim, para recobrir ali. Então... E poderia ter feito periodontal, sei lá, o que... Então, a gente tem que partir do ponto de vista que eu não consigo... eu tenho uma retração gengival. A primeira opção é recobrir essa raiz com enxerto, com cirurgia. Se eu não tenho previsibilidade para recobrir essa raiz, porque não são todas que a gente consegue, né? O paciente tem que ter uma série de situações naquele caso para a gente conseguir fazer o recobrimento e ter um percentual de sucesso. Então, eu preciso que o paciente não tenha perdido o osso entre os dentes, né? O dente tem que estar bem posicionado, que às vezes o dente está fora do osso. E aí não vou eu querer recobrir, né? Não tem como. Então, existe uma série de coisas que a gente precisa analisar. Se essa retração ela é passível de recobrir, aí sim a gente vai partir para a cirurgia. Se não, eu posso fazer a restauração. Certo? Mas, lógico, a restauração... Então, teoricamente, um mais indicado se tivesse... Eu tenho, para fazer aquela cirurgia de tunelização, que a gente estava falando ainda há pouco, e eu tenho que ter papila para fazer essa tunelização? Então, a tunelização, existe uma situação que você pode fazer. Você tem que, obrigatoriamente, ter papila. O ideal seria você ter a papila preenchendo o espaço interproximal. Tá. Né? Porque a papila é praticamente o berço da nossa cirurgia, né? Só que, quando eu faço tunelização, eu posso ter, por exemplo, uma perda de papila e, de repente, envolver a papila inteira, fazer o túnel por baixo da papila e tentar elevar esse conjunto todo. Existe um tipo de sutura que a gente faz, que você faz um pontinho de... Suspensório. Um pontinho de... Ele chama... É um nome em inglês lá, chama Double Cross Suture, que você coloca... resina flow nos pontos de contato e você ancora... Suspende tudo isso no ponto de contato. E aí você consegue ter algum resultado melhor nesses casos que não tem... que você perdeu um pouco de papila. Mas sempre quando perde papila, já é uma situação um pouco mais complicada, né? O percentual de sucesso já cai. Para essas raízes expostas que a gente vai tentar cobrir, nessa tunelização, por exemplo, precisa sofrer algum tratamento? A gente precisa fazer pelo menos uma descontaminação mecânica ali. Existem profissionais que fazem um preparo radicular, tem gente que faz uso de ácido cítrico pH 1, EDTA. Endogain? E tem o Endogain, é um desses produtos que eu sempre uso, porque ele realmente tem evidência científica que ajuda bastante no recobrimento radicular. Os outros é mais no sentido de descontaminar a superfície. E eu faço a opção de fazer essa descontaminação mecânica. Eu faço a raspagem daquela raiz que está exposta. Tá. A que está lá, que quando você abre e você tem acesso àquela outra raiz que está lá, a raiz que está coberta, aquela você não pode fazer, você não pode raspar. E aí a gente usa o Endogain. Né? O Endogain é um produto à base de proteínas do esmalte, que a ideia dele é fazer regeneração periodontal, né? Aqueles casos que você tem perda óssea, perda de ligamento e perda de cemento. E aí existe um estudo ele é um estudo que usou alguns pacientes e viram que quando fazia recobrimento usando o Endogain, você pode ter a chance de formar cemento, osso e ligamento. Né? Então não é que vai formar, mas você tem a chance. Então, por que não dar a chance para todo o meu paciente de ter essa resposta? É caro, porque é caro. É caro. Cara, hoje você tá com esse... Mas assim... não deixa de ser uma opção bacana. É uma opção, e assim, mas é caro. Pode falar em valores, assim? Pode. Fala o que você quiser. Acho que é 0,15 cc lá, 200 e pouco.
E aí, isso aí dá para usar... Você usa em um paciente só. Legal. Normalmente em uma região. Agora, você imagina você tem que fazer um monte. Você tem que fazer um monte, daí vende um maior, ou senão você tem que comprar algo mais. Mas dá, por exemplo, uma 0,15 dá para você usar numa cirurgia. Eu fiz uma vez em 4 dentes, usei um só. Então... Você consegue usar. Fazer rendem, pôr água no feijão. Isso aí. Não, mas é... Não, Quando fala nessa retração, sempre faz enxerto ou, tipo, pode a mesma gengiva você trazer ela para baixo? Tipo, sei lá, corrigir uma barra da calça, que você puxa mais para baixo. Esse ali, cara sabe? ganha estrelinha em todo episódio, né? É sempre. Tá melhorando, né? Desculpa o aí. superstar, esse aí. Ah, Então, essa pergunta é boa. E assim, o que acontece? Antigamente, a gente via que, nos estudos, a gente via que quando colocava conjuntiva era melhor, a gente conseguia um sucesso maior. Só que ninguém perguntava para o paciente se aquilo estava bonito ou não. Porque às vezes o paciente já tinha muita gengiva, aí você colocava o enxerto, ficava um tumor de gengiva, assim, recobria. O periodontista ficava, nossa, maravilhado. Ele via aquele gengivão e falou, nossa, que lindo, né? O paciente. Daí começaram a perguntar para o paciente nas pesquisas. E aí tinha casos que o paciente não gostava da estética. Então a gente começou a ver que tem alguns casos que tem que pôr conjuntivo que realmente precisa. Porque o paciente tem a gengiva fina, tem pouca gengiva queratinizada. O pessoal reclama muito da dor que sente no pálate, né? Quando faz a remoção do enxerto. Mas se você remover direitinho, cuidar daquela ferida ali, assim, eu tenho pouco problema naquela região. Sinceramente, não é o que me preocupa. Quando você remove, você recobre com alguma coisa? Põe membrana, alguma coisa assim? Então, muito tempo eu não usei nada. E nunca tive problema. Mas existem... Mas faz a sutura, né? Tudo certo. Tem um negócio que realmente é legal, que é o PRF, que é o agregado plaquetário, né, que você tira sangue venoso, faz um preparo e faz uma fibrina, uma membrana de fibrina autógena, né? Isso sim tem estudo mostrando que você melhora a qualidade de vida do paciente na área receptora, que é o palato. Mas na pergunta ali, a gente não finalizou. Dá para fazer esse recobrimento sem precisar fazer enxerto, então? Dependendo do caso, lógico. Dá. Se você tiver, por exemplo, mais de 2, 3 milímetros de gengiva queratinizada em altura, você pode optar em fazer sem. Por exemplo, se você está lá entre 3 e 1 milímetro, né? Na verdade, não. 1 milímetro de gengiva queratinizada, você vai fazer enxerto. Tá? Agora, se você tiver, por exemplo, mais gengiva e tiver espessura fina dessa gengiva, aí você faz enxerto. Mas agora, se você tiver muita gengiva e não tiver espessura boa, você não precisa fazer. Mas eu não quero tirar do palato porque o paciente não quer. Aí tem alguma coisa que substitui? A gente tem as opções xenógenas, que a gente fala, né? Que é de colágeno de porco, na verdade, né? Que é também tratado, né? Tira toda a parte orgânica, não tem nada que vá... parte viva, vamos dizer assim, né? E os estudos estão mostrando resultados promissores, né? Ainda com o conjuntivo sendo padrão ouro, né? Porque realmente o resultado conjuntivo é melhor, mas a gente tem bastante estudo vindo aí. O pessoal de Guarulhos estava fazendo bastante e tem tido resultados legais. Eu acho que é uma opção bem viável, porque de repente o paciente tem muitos dentes para recobrir, você não vai tirar da boca inteira dele, né? De repente, é uma alternativa bem legal. Área doadora suficiente. Ou o paciente não quer sofrer essa remoção da área doadora. É uma opção bem legal, que vale a pena também. Legal. E o enxerto gengival livre, que a gente falou que já não... Então, o enxerto gengival livre eu uso muito mais para cirurgias ao redor de implante, em áreas que não são estéticas, para ganhar gengiva queratinizada, para proteger o conjunto, né? Às vezes a gente usa na região inferior, que é uma região... muda a coloração da gengiva, não muda? Muda bem. E é uma desvantagem dessa técnica, né? Porque de repente, você não pode fazer numa região anterior superior, porque vai aparecer muito. Né? Eu uso em alguns casos, quando o paciente não tem gengiva queratinizada aqui, nos inferiores, né? E eu preciso ganhar essa gengiva para proteger um pouco mais ali aquela região. E aí eu acabo optando, o paciente não mostra no sorriso, aí eu acabo fazendo. Mas eu ainda prefiro... Assim, não é que eu prefiro, mas esteticamente fica
fica estranho. Mas bacana isso estar melhorando assim, né? Pode ser que no futuro próximo aí tenha mais opções ainda. Esses materiais vêm vindo, assim, os estudos mostram progresso, assim, eu acho que não sei se vai substituir, mas pelo menos a gente vai ter ali alguma alternativa viável. Pode somar esses dois? Por exemplo, o cara tem um pouco para fazer do autógeno e pegar um pouco desse? Pode. Por exemplo, você está numa região, desse lado eu vou fazer, porque eu também não vou tirar para fazer dos dois lados. Eu posso fazer de um lado autógeno, outro lado... Né? Tem alguma contraindicação sistêmica para fazer qualquer tipo de enxerto? Então, todo paciente que tem contraindicação cirúrgica, né? Paciente que toma alguma medicação anticoagulante que de repente não consiga alterar, né? Ou doenças sistêmicas, como por exemplo diabetes, né? Todas essas contraindicações cirúrgicas vão ser contraindicações para enxerto também. Uma contraindicação assim pontual para enxerto não. Eu não vejo. O dente que tem um pouco de mobilidade, né? E ele pode receber apenas o enxerto de gengiva ou obrigatoriamente ele tem que receber os dois tipos de enxerto? Então, aí a gente precisa ver o porquê que esse dente está com mobilidade, né? Às vezes, o problema é que enxerto ao redor de dente é muito complicado. Enxerto ósseo e ligamento... existe o endogain, mas ainda assim você precisa de um tipo de defeito específico para você ter sucesso. Então, às vezes, a gente não tem esse sucesso todo fazendo enxerto para, por exemplo, ganhar inserção sobre um dente. Uma pergunta também que os pacientes fazem é quando precisam de tratamento ortodôntico e necessitam também de uma gengivoplastia. Qual a ordem disso? Qual que é a ordem? Boa pergunta. Difícil, né? Ganha estrelinha? Não. Eu prefiro fazer depois, sempre. Porque dependendo da movimentação pode dar uma mudada isso, né? E você fazer o procedimento com os dentes desalinhados, assim, vai exigir uma perícia uma destreza profissional muito maior do cirurgião. Porque a gente tem lá uma ideia de como é o contorno do canino, está na mesma altura do central, o lateral um pouco para baixo. E quando está desalinhado, isso bagunça, né? Então o cara tem que sentir realmente onde é que termina a raiz, mas com a começa a movimentação coroa. também poderia mudar, por mais que o cara tenha essa destreza, ou você acha que não? Não. Eu acho que o problema não seria a movimentação ortodôntica. Eu falo para fazer depois, porque, por exemplo, você está fazendo... você vai movimentar o dente, para que você vai fazer? Cerejinha no bolo no final, né? Os alinhadores... Agora uma pergunta para o meu amigo. Que coisa aqui, né? Com os alinhadores... Com os alinhadores invisíveis, quando a gente tem pouco espaço na coroa e o paciente tem aquela gengiva... Tem alguma alteração? Tem. Impede? Não é que impede, mas o alinhador movimenta o dente abraçando o dente. Você tem uma coroa curta, o plástico tem menos local para abraçar e fazer o movimento. Então, em alguns casos, aí seria melhor fazer essa... Viu? Botei os dois em checkmate. Não, mas ele falou que são pontos de vista diferentes. Aí não seria uma plastia estética, seria uma plastia para movimentação ortodôntica e com certeza no final ele vai fazer uma estética ali. Então não tem assim... Eu não estou falando que eu não faço, viu? Que eu acabei de fazer esses dias aí, eu fiz a menina ia fazer a orto depois. É isso aí. Mas era uma situação que ela ia fazer a orto, mas ela ia viajar, ia para Londres e não queria ir com os dentes daquele jeito, com a gengiva aparecendo. Certo, e tem que fazer. Ia ficar vai ficar um ano fora. E aí, depois que ela vai voltar e fazer o tratamento ortodôntico. Aí a opção foi... Se fosse lá para mim, já ia fazer o tratamento ortodôntico durante a viagem. Agora, Rafael... Então, pode ser que faça. É assim que tem que fazer. Hoje em dia, a gente fazer tem passo a passo de como faz um tratamento ortodôntico à distância. A gente coloca desde o green para fazer as visualizações, as consultas, passo a passo, desde os atáchicos, como coloca. Estou pensando, não sei se eu vou falar só nas ideias. Estou pensando. Pensando em implantes unitários, muita gente se queixa da perda da papila, né? Quando a gente não tem a papila principalmente um dentinho só. Existem hoje trabalhos mostrando que o perfil de emergência numa prótese provisória, a gente trabalhar lá a parte cervical do provisório, a gente pode estimular o aparecimento dessa
dessa papila, né? O crescimento dessa papila, ou a remodelação dessa papila. E eu andei vendo também alguns casos de aplicação de ácido hialurônico para preenchimento estético na papila. Qual a sua opinião com relação a essas duas situações aí também? Bom, ácido hialurônico eu não mexo, então não vou nem opinar. Eu vi isso também. Né? Mas isso eu já vi. É o resultado a longo prazo. Já vi estudo mostrando. Mas o meu medo é só que a papila é um negócio, é uma estrutura pouco vascular, né? Então não sei. Eu não entendo de ácido hialurônico, na verdade, mas eu tenho medo quanto a necrose, alguma coisa assim. Nunca vi, não li sobre o assunto. Precisava. Agora, a cirurgia para conseguir papila ao redor de implante é complicado, não é uma tarefa tão fácil, né? O provisório ele vai trabalhar dando essa papila se eu tiver suporte ósseo, né? Então, se eu, por exemplo, eu tenho lá um dente unitário que provavelmente... O unitário é mais fácil. O problema é quando você tem um implante do lado do outro. Porque o unitário ainda vou ter a crista óssea do dente vizinho, a não ser que o dente vizinho tenha perdido o osso. Se for essa situação, existem cirurgias que a gente consegue fazer, tem um procedimento que a gente consegue fazer enxerto na papila, só que o prognóstico não é tão favorável. Eu tive um caso recente que eu fiz e graças a Deus deu certo. Trabalhando com o provisório, eu consegui fazer um enxerto por baixo da papila, tunealizando, eu coloquei um enxerto de conjuntivo por baixo da papila. Tirei do tuber, que é o conjuntivo do tuber, ele tem uma informação genética diferenciada e você ganha bastante volume quando usa do tuber. Então eu consegui da papila, mas não toda também. Ficou um espacinho preto ainda. Você sabe um artigo, não tem muita coisa escrita ainda sobre isso, mas se chama preservação alveolar. Quando você perde o dente e faz um provisório naquela região. Você já fez algum caso? Bastante, é o que eu mais faço, falar a verdade. Preservação alveolar. Nossa, é sensacional o resultado. Explica pra gente aí. Na verdade, a preservação alveolar é você tentar criar maneiras de não perder aquele perfil, aquele rebordo, né? Porque quando a gente perde o dente, você perde o osso, né? Por exemplo, na região anterior, se você vê a tábua óssea vestibular, ela é muito fina, ela não tem 1 milímetro, tem meio milímetro. Então, aquele osso é praticamente osso alveolar de suporte, que é o osso do ligamento, né? Que quando a gente tira o dente, perde. E aí você acaba perdendo a estrutura. Então, pensando num alvéolo, vamos dizer assim, a melhor alternativa seria fazer instalação imediata de implante. Só que daí você tem que ter uma situação específica para instalar o implante e poder fazer um enxerto ósseo com biomaterial para você não perder aquele volume. E se tiver carga imediata ainda, que é o provisório imediato, melhor ainda, porque você mantém o perfil de emergência daquela região. Se eu não consigo fazer uma carga imediata, se o implante não entrou firme, eu posso fazer um cicatrizador personalizado, que você coloca o componente do implante e põe resina, copiando aquele perfil de emergência do próprio dente. Então, os casos mais bonitos que a gente tem é sempre quando você que está fazendo o implante, trabalha o alvéolo para o melhor, né? Porque você mantém o volume ósseo e você mantém a estrutura gengival também. Tem um provisório, né? Quando não tem jeito, você tem que tirar o dente do paciente naquele momento e eu vou fazer um provisório adesivo. E aí a gente faz como se fosse um pescoço na cervical do... Para ele entrar na mucosa e você faz o perfil. Ele enrosca ali, né? Pensa assim. Ele não adere, mas ele mecanicamente ele cicatriza daquela maneira. E aí ele fica com aquele formato da cervical bonitinha. Sim. Tem dado bons resultados. Isso aí achei tudo que você puder manter ali o perfil gengival, porque o mais difícil é quando você pega o caso, cicatriza o osso cicatrizado e a gengiva retona, assim, ó. Que daí, mesmo com provisório, tem casos que eu fico lá 6 meses com o provisório e o paciente já tá louco, né? Porque... Que é o definitivo. A rosa dá a cerejinha no bolo. Então, faz diferença. E é a mais difícil, Abdal. Porque você vê um dente bonito, se a gengiva não estiver legal, todo mundo vai olhar e falar, pô, tem alguma coisa. O leigo vai olhar e falar, tem alguma coisa naquele dente esquisito. Uhum. Ele não vai falar que o cara perdeu o dente, que é implante, mas ele vai falar, pô, tá esquisito ali. E realmente o conjunto todo faz a diferença, né? E a gente quer fugir daquelas próteses que tem a parte da mucosa, né? Então, assim, tem profissionais que trabalham bem com isso, com gengiva artificial, né? Tudo. Mas ainda, eu acho que
todo implantodontista ele quer dar um dente bonitinho com a gengiva do paciente, né? Sim. Então, às vezes não dá para atingir aí. Pode usar outro recurso, mas dá para conseguir melhor. Mas conseguir melhor. O paciente, acho que até para higienizar, fica melhor, né? A gente corta 2, nossa senhora. Bem legal. E hoje em dia os pacientes eles não querem dente bonito só aqui na frente, eles querem lá atrás. Lá atrás também. Então todos os cuidados que eu tomo na frente, que eu sempre tomei, eu tô tomando lá atrás agora também. Porque eu tô tomando lá atrás agora também. Essa frase é sua, cara. Você viu? Eu não vou nem falar. Melhor cortar. Eu não queria. Agora que eu percebi. Aí, por favor. Vou mandar nos cuidados. Tem que mandar nos grupos que a gente com os dentes da frente. Cara, só põe esse trechinho assim, ó. Eu não vou repetir, que eu vou falar pra você que toda vez que eu venho aqui... de repetir. Não tenho coragem de repetir. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que treinar antes, viu? Gente, presta atenção. Olha, minuto ali, ó. Sozinho. Olha a minutagem. Pra falar as coisas com o Dr. Roberto, eu tenho que... Agora é Dr. Roberto, eu tenho que pesquisar antes de falar as coisas pra ele. Eu nem tava pressionando ele. Nem tava pressionando. Sozinho ele falou. Ai, tudo bem, cara. Tudo bem. Sem problema nenhum. Sem problema, Sem problema nenhum, a gente não vai cortar. Vou botar nos grupos. Sem problema nenhum, a gente não vai cortar. Não, só vamos pegar esse trechinho. Exato. Você acha que não? Hoje ele vai mandar no grupo dos nossos amigos lá da turma. Isso aí vai ser muito bom. Meu Deus do céu. Não, mas brincadeiras à parte, né? Independente desses detalhes seu aí. Tô curiosa, quero fazer um curso teu. Agora eu quero ir lá. Tem que ir, vale a pena. Já vamos trocar figurinha. Muito bom. Gostei disso aí. Vou te mostrar uns casos aqui. Já tô com várias coisas. Será bem-vindo. Muito bom. E aí, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Qualquer dúvida, manda aí, né? Queria agradecer, Rafael, de novo. Mas foi muito bom. Cada vez uma história diferente aqui. Finalizou muito bem. Esse final vai ser sensacional. Foi sensacional. Um obrigado aqui para Nix Travel, pro Robson. E tamo junto, ativa o sininho. Pode mandar as perguntas que Rafael responde tudo. Pode mandar lá que... Valeu, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. E desculpa te decepcionar logo no final. Né? Me decepcionou. Mas foi o melhor momento da tarde. A única coisa que você não fez com isso foi me decepcionar. Eu adorei. Agora toma lá. Muito bom. Esse trechinho vocês precisam me mandar. Ô, Di, por favor, pra eu mandar nos outros grupos que eu tenho, cara. Toma cuidado. Tem que sentar? Pô, achei que tinha acabado já. Desculpa aí. Mas... eu tô falando ainda que ele falou, pô.